acompañando también Evelyn, que va a hacer la presentación oficial en portugués. Así que te cedo la palabra, Evelyn. Obrigada, bom dia a todos, buenos dias. É um prazer estar aqui. Eu vou apresentar o Nicolas para vocês. Nicolas Rodrigues Espanhol é geofísico, graduado em Geofísica pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Possui mestrado em Geofísica pelo Observatório Nacional, onde desenvolveu estudos sobre a aplicação de métodos aeromagnéticos e gravimétricos na investigação da estrutura crustal em bacias sedimentares brasileiras. Atualmente é doutorando no mesmo instituto, com foco em magnetismo ambiental e caracterização de partículas portadoras de ferro provenientes da atmosfera e tecidos encefálicos humanos. Orientado pelo Dr. Daniel Franco, da mesma instituição, orientado pela doutora Carolina Zig Vieira, da Universidade de Harvard, também pela doutora Carolina Leandro e pela doutora Andréa Teixeira, do IAG USP. O título da sua palestra é Tracking Urban Air Pollution Through Magnetic Characterization of PM2.5 em São Paulo. Nicolas, é com você a palavra. Ok, gente. Obrigado pelo convite, primeiramente. Spagnol é só no sobrenome, tá, gente? Meu espanhol é horrível. Então, eu vou apresentar em português para vocês a palestra, tá? São meus resultados preliminares no doutorado até o momento, né? Eu sou um ano de doutorado. Então, isso aqui é uma visão bem abrangente do que nós estamos fazendo até o momento. Eu vou falar um pouco mais lento para ficar mais fácil de entender, mas se eu der uma acelerada, podem falar, tá? Não tem problema. Eu dar uma desacelerada, sem problema. Bom, então o magnetismo ambiental é um ramo da geofísica ambiental, do qual estuda as variações das propriedades magnéticas proporcionais às modificações nos parâmetros ambientais. O que seriam essas modificações dos parâmetros ambientais, né? São bem amplos, eles podem ser desde a entrada de materiais extraterrestres na Terra, pode ser devido à erosão, pode ser devido à emissão de fontes antropogênicas, pode ser de cinzas vulcânicas, no solo pode ser causadas por bioturbações e biomineralizações, como por exemplo. O magnetismo ambiental, então, se baseia em técnicas já conhecidas, como a suscetibilidade magnética, propriedades de magnetização, propriedades de campos críticos e de temperaturas críticas, para investigar as concentrações, a natureza, o tamanho de grão e a composição dos materiais magnéticos que são alvos de estudo. Bom, quando nós falamos de magnetismo ambiental voltado a poluentes atmosféricos, a gente intrinsecamente está pensando em materiais particulados. Não, material particulado é qualquer sólido que está suspenso por um gás na nossa atmosfera ou na nossa atmosfera. Bom, os materiais particulados eles são categorizados de acordo com seu diâmetro aerodinâmico, onde podem ser desde PM10 a PM0.1. Nesse caso desse estudo, nosso foco são os PMs 2.5, aqueles que possuem um diâmetro aerodinâmico inferior a 2.5 micrômetros, né? Para efeito de comparação, eu coloquei algumas feições aqui, né, de escala. No caso, nossas partículas, para vocês terem noção, no tamanho médio de uma célula de sangue. Célula de sangue. Bom, além disso, né, dentro dos materiais particulados nós temos grupos, e o grupo-alvo de estudo para o caso do magnetismo são os IPMs, né, que são os materiais particulados portadores de ferro. Eles possuem uma relação direta com emissões antropogênicas, que vão desde indústrias a usinas termoelétricas a fontes veiculares, como no caso deste estudo, que vai ser o foco principal, são os veículos, onde a principal fonte de emissão está relacionada a desgaste da pastilha de freio relacionado aos veículos, né? Também a queima de combustível fóssil e a ressuspensão de materiais que estão depositados nas vias, onde o veículo passa, né, e joga novamente essas partículas para a atmosfera. Além disso, né, esses materiais eles estão associados a outros materiais, outras partículas, né, outros elementos tóxicos em excessos aos seres humanos, como, por exemplo, o cobre, o alumínio, o cromo, o zinco, o manganês e o níquel. Bom, além disso, né, os IPMs eles apresentam variações morfológicas de acordo com a sua natureza.
Por exemplo, aqui no canto esquerdo, nós temos alguns exemplos de aglomerados de nanomagnetitas que foram emitidas por exaustores, né, de veículos, que está relacionado à queima de combustível fóssil. Já no centro, a gente tem outro exemplo, que é uma magnetita, uma partícula de magnetita emitida por abrasão em ferrovias. Já um outro exemplo, mais aqui na direita, né, onde eu estou circulando, seriam emissões de termoelétricas movidas a carvão no leste da China. Então, nós vemos que, de certa forma, eles possuem uma geometria esférica como característica primordial, okay? Só que a forma e a disposição deles variam de acordo com a sua natureza. Bom, e além disso, né, nós, seres humanos, estamos expostos a esses materiais diariamente, né, principalmente quem vive em grandes metrópoles. E o tamanho dessas partículas vão dizer o quanto biodisponíveis elas são. O que é isso? O quão penetrante elas são no nosso organismo, em palavras mais coloquiais. No caso, nota-se, né, que partículas mais grosseiras elas ficam principalmente presas no nosso substrato respiratório mais externo, né, que é a nossa nasofaringe. Já as mais pequenas, né, as menores que 2,5 micrômetros, já possuem uma maior mobilidade no nosso sistema, no nosso organismo, né, podendo parar desde tecidos encefálicos até no pulmão e em órgãos reprodutivos, por exemplo. Bom, além disso, né, um caso que me chama muita atenção ultimamente é que, em 2016, Barbara Maher mostrou em tecidos encefálicos humanos a presença de materiais ligados à poluição, esses IPMs ligados à poluição, essa magnetita esférica aqui nessa microscopia eletrônica. E alguns trabalhos mais recentes vêm demonstrando que a presença desse material em excesso em tecidos encefálicos humanos possui uma correlação quase direta com as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e esquizofrenia, aumentando ainda mais, né, a importância desses estudos voltados à caracterização de IPM. Além disso, nós temos questões em abertos e desafios associados aos estudos dessas partículas, principalmente a necessidade de identificar e caracterizar magneticamente diversos poluentes, para assim a gente conseguir quantificar as contribuições dele numa atmosfera urbana. Nós precisamos de mais estudos para validar a efetividade no magnetismo ambiental quando comparado a técnicas mais tradicionais, por exemplo, técnicas químicas, né, para caracterizar o material. E, além disso, nós temos um número muito limitado de estudos nas regiões metropolitanas da América do Sul. Nós temos muitos trabalhos desenvolvidos na Europa, temos alguns poucos na África, só que na América do Sul é bem escasso. E isso a gente tem um contraste climático diferente, né? Então isso acaba causando divergências nas interpretações. E pensando nisso, surgiu a oportunidade desse projeto de nós trabalharmos com filtros oriundos da cidade de São Paulo. Só contextualizar um pouco São Paulo para vocês, né? São Paulo está localizado no sudeste do Brasil, onde eu separei algumas notícias aqui que vão desde 2015 a 2024. Publicados pela USP, né? A primeira notícia é que o material particulado veicular predomina no nível de poluição. 63% da poluição atmosférica de São Paulo vem de veículos. Em 2017, pelo jornal USP, foi publicado: a Grande São Paulo precisa controlar emissões de veículos a diesel. Embora tenha melhorado a poluição atmosférica, muitas mortes estão relacionadas ao gás de ozônio e ao material particulado. Em 2022, publicado pelo G1, poluição do ar da cidade de São Paulo ficou acima do recomendado pela OMS nos últimos 22 anos. E um artigo mais recente, publicado em 2024 pelo CNN Brasil, São Paulo é a cidade mais poluída do mundo e única com ar insalubre para todos. Bem democrática. Bom, falando um pouquinho mais da nossa área de estudo, então, né, uma região intensamente dominada pelo tráfego urbano. São Paulo possui uma área de aproximadamente 1.521.202 km², com uma população de 11.451.000 pessoas, 11.451.999 pessoas, pelo último censo do IBGE de 2022. Além disso, nossa área de estudo, então, ela conta com 2 estações de monitoramento atmosférico manuais, que no caso os dados foram fornecidos pela Faculdade de Saúde Pública, vinculada à USP, e pela Faculdade de Medicina, também vinculada à USP.
Além disso, nossa área de estudo, nós temos uma estação da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o qual faz verificações da qualidade do ar, periodicamente. O nome da estação é Cerqueira César. E próximo a essa região, nós temos outra estação vinculada ao CGE, que se chama Rua Bela Sintra, onde é um pluviômetro, né? Para a gente medir níveis de precipitação. Então, unimos tudo do bom e do melhor nessa nossa área de estudo para realizar uma caracterização muito boa, né? Além disso, as estações estão adjacentes à Avenida Doutor Arnaldo, do qual, no último levantamento pelo Departamento de Pesquisa de Tráfego, DPT de São Paulo, que foi realizado dia 20 e 21 de julho de 2023, foi observado um fluxo de veículos, né? Foi realizada uma contagem de 9.766 veículos, onde 83% foram representados por carros, seguido por motos, por ônibus e uma pequena parcela de caminhões. Então, é uma área com intenso tráfego, né? Bom, além disso, nossas amostras, então, contemplam o período de 2022 a 2023, onde nós fizemos uma avaliação meteorológica para descobrir o que estava acontecendo naquele período, né, o que poderia alterar nossos dados. E, coincidentemente, nossos filtros caem no período contemplou uma parte do Lanínia, né, o fenômeno atmosférico, e o começo do El Niño. Então, nós temos esses dois contrastes. Além disso, São Paulo pode ser dividido em duas principais estações: a estação chuvosa, que vai de outubro a abril, e a estação seca, que vai de maio a setembro. Né? Como o próprio nome já diz, a estação seca tem baixa precipitação e a estação chuvosa tem maior precipitação. Né? Além disso, né, a presença do Lanínia ela é caracterizada no sudeste do Brasil por intensificar os efeitos da zona de convergência do Atlântico Sul, o que aumenta também a contribuição de precipitação, aumenta o número de precipitações durante esse período, justificando, né, esse grande aumento que nós podemos ver pela setinha preta que coloquei. Já o El Niño, no sudeste do Brasil, ele possui um papel de fazer uma estabilidade atmosférica. O que a estabilidade atmosférica faz? Ela vai dificultar que os poluentes presentes na atmosfera eles saiam. Então, eles ficam presos naquele local onde foram emitidos. Okay? Bom, seguindo. Um contexto geológico da nossa área de estudo também foi do melhor possível, né? Nossa área de estudo está locada na bacia de São Paulo, estratificamente na formação São Paulo e no grupo Taubaté, que é caracterizado principalmente por conglomerados grosseiros intercalados com arenitos, siltitos e argilitos. Então, a gente não tem uma contribuição de uma litologia rica em ferro, o que poderia acabar gerando erros nas interpretações, né? Quando a gente interpreta associado a fontes antropogênicas. Poder ter uma mistura ali muito intensa. Com isso, foram levantadas algumas questões para ter o andamento desse projeto. Né? A primeira questão levantada foi como as dinâmicas atmosféricas influenciam as concentrações de IPM na região urbana de São Paulo. Podem os parâmetros magnéticos servir como proxies para poluentes convencionais, como o NOx, o CO, o SO2 e o oxidante? Quais são as fases de ferro dominantes nessas concentrações de IPM? Né? Então, para isso, a gente separou uma metodologia, né, para responder essas questões. Então, a primeira parte dessa metodologia foi a coleta desse material, desse filtro, né, que foi fornecido para a gente, pelas instituições, e foram preparados, então, para fazer as medidas magnéticas e microscópicas. E, finalmente, com esses resultados, foi feita uma análise estatística, juntando os nossos dados de poluentes com os nossos parâmetros magnéticos. Bom, como eu disse, as amostras foram coletadas de 2022 a 2023 por duas estações de monitoramento da Faculdade de Saúde Pública, que é um High-Vol, onde nos foram fornecidos 55 amostras, que são filtros de quartzo. O High-Vol, ele significa que ele é um instrumento de alto volume, ou seja, entra mais massa de ar nesse equipamento, ele carrega mais poluentes e deposita no filtro. Já na Faculdade de Medicina da USP foram fornecidos 40 amostras, ele é um baixo volume, então entra menos volume de ar nesse instrumento, né? E, consequentemente, tem uma massa de PM menor. Um contraste interessante das duas regiões
é que a estação da Faculdade de Saúde Pública está localizada no centro do campus, que é extremamente arborígeno, né? Tem muita árvore ali cercando todo o campus. Já na Faculdade de Medicina, a estação está localizada próxima a um estacionamento. Então, nós temos esses dois ambientes urbanos distintos, né? Um simulando uma praça e o outro simulando um estacionamento urbano. Bom, a metodologia de preparação seguiu o básico da preparação de filtros, né? Eles são medidos antes e após colocar no instrumento, né? A gente faz essa diferença para ver a massa de PM, onde com o volume de ar que é também registrado pelo instrumento, nós estimamos a concentração de material particulado, né? Antes da segunda medição é feita uma remoção da umidade, então essas amostras são secas. E uma metodologia que nós aderimos nesse trabalho foi colocar esses filtros em cápsulas de gel para minimizar possíveis contaminantes laboratoriais e também minimizar alterações de fases de minerais por conta de presença de muita umidade. Então, e posteriormente eles foram armazenados, né, em regiões adequadas, com o mínimo de umidade possível. Bom, também foram utilizados dados de estações automáticas fornecidos pelo CETESB, que é gratuitamente fornecido. Eles fazem o sistema Qualar, que é a qualidade do ar de São Paulo, onde fornece esses dados. E aqui eu fiz um compilado, só mostrando o princípio físico-químico, que é utilizado para medir cada poluente, como vocês podem ver, e os dados que foram utilizados e a estação, né, que foi de Cerqueira César, só o ozônio, que foi obtido numa estação mais distante no centro de São Paulo, porque o Cerqueira César não faz essa medida. E aqui é uma caixinha, que está espalhado por São Paulo, provavelmente quem mora em São Paulo já viu uma dessas, que é onde ficam todos esses instrumentos medindo hora em hora, né? Uma coisa que eu não falei, que é muito importante, é que todos os filtros manuais correspondem a um dia de medida, tá bom? Bom, voltando aqui. A caracterização magnética dos materiais dos IPMs, né, consistiu na medida de suscetibilidade magnética de baixo campo. Foram geradas curvas de magnetização remanente isotérmica. Também foram gerados para cada filtro curvas de backfield do IRM, para a gente estimar a cursividade remanente, né? Foram feitas os loops de esterese para fornecer parâmetros como saturação do magnetismo, magnetismo remanente de saturação e a cursividade. E também, né, ambos foram medidos tanto no laboratório aqui do Observatório Nacional, o LPC2M, quanto no USP-MAC. E já a microscopia eletrônica junto, né, que foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura, junto à espectroscopia por dispersão de energia de raio-x, né, que foi alocado junto e foi disponibilizado pelo CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral aqui do Rio de Janeiro. Bom, foram calculados alguns parâmetros magnéticos para ser usados como base, né, para nossa interpretação. O primeiro foi o S-Ratio, do qual ele dá uma estimativa da concentração de materiais de baixa coercividade para nossos filtros. E também foi utilizado o HRM, né, o Hard IRM, no qual a variação dos valores indicam a variação também na concentração dos materiais de alta coercividade presentes nas nossas amostras. Outro parâmetro interessante e importante que nós aplicamos foi a técnica SPCDM, do qual consiste em estimar a concentração superparamagnética e o momento magnético dessas partículas superparamagnéticas, né? As etapas para medições deles são simples. Primeiro a gente desmagnetiza as amostras, posteriormente a gente aplica 17 campos diferentes, variando de 5 a 340, onde as amostras ficam expostas por 10 segundos nesse campo, né? Posteriormente é desligado esse campo, então a amostra permanece saturada, e então são medidos, né, são registrados o decaimento, que é a relaxação de Néel, dessas amostras, desses momentos magnéticos, por 4 segundos. E é utilizado a média da magnetização entre os segundos 2 e 4, que a gente utiliza como MQ, que é o nosso equilíbrio. A partir desses parâmetros, fazendo sucessivas medidas, nós isolamos, então, a contribuição da magnetização dos grãos superparamagnéticos e os seus respectivos momentos magnéticos também, a partir de uma inversão. Com esses parâmetros, nós conseguimos estimar a concentração de partículas superparamagnéticas presentes nos nossos filtros,
utilizando a relação da magnetização dos grãos superparamagnéticos pela magnetização total do nosso filtro. E, além disso, com o momento magnético, o momento das partículas superparamagnéticas, né, nós conseguimos estimar o volume, assumindo, né, uma magnetização específica de um mineral que a gente acredita que seja, no caso. Nesse trabalho, a gente utilizou valores de magnetita e magnemita, pelo contexto, que variou de 380 a 480 km por metro, né, segundo o trabalho do Liu Cobradores, 2012, onde, assumindo um diâmetro, né, esférico, nós conseguimos estimar, então, o tamanho dessas partículas, né? É esférico porque essas partículas extremamente pequenas geralmente possuem essa geometria. Além disso, né, como eu disse anteriormente, foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura, aliado com espectroscopia por dispersão de energia de raio-x, do qual o MEV forneceu imagens, né, da morfologia das nossas feições. O EDS deu uma informação qualitativa sobre a concentração dos elementos daqueles materiais. Os filtros foram dopados por paládio, e aqui são alguns exemplos de algumas imagens que nós geramos, né? Nós notamos aquelas esferas, né, de óxidos de ferro que eu mostrei anteriormente naquele slide sobre a morfologia. E aqui está o instrumento que foi utilizado no setembro. Bom, agora falando um pouquinho dos resultados. Vamos lá. A primeira parte, o primeiro resultado seria a concentração de material particulado nas duas estações, no caso na Faculdade de Saúde Pública aqui na esquerda, a média foi encontrada em torno de 18,92 e o PM10 pela estação automática da cerqueira César foi de 26,10. Nós conseguimos observar uma pequena sazonalidade, onde a gente tem um aumento da concentração no inverno e uma queda da concentração durante o período chuvoso, um aumento no período seco, uma diminuição no período chuvoso, e se mantém esse padrão. E aí, a mesma coisa na Faculdade de Medicina da USP, onde o valor médio de PM2.5 encontrado foi de 13,44 e de PM10 25,50. Utilizando a razão de PM2.5 por PM10, que pode ser considerado um indicador de fonte, de acordo com esses autores, a Faculdade de Saúde Pública apresentou valores de aproximadamente 0,7, o que indicaria, né, a dominância de partículas finas, que são vinculadas à combustão ou aerosóis secundários, né? Aqueles aerosóis que são formados na atmosfera, né, por alterações químico-físicas. Já na Faculdade de Medicina da USP, o valor encontrado nessa razão foi de 0,5, do que alguns estudos sugerem que seria uma mistura de fontes antropogênicas e naturais e um domínio de grãos mais grosseiros. Bom, também foi realizada então a suscetibilidade magnética de baixo campo e baixa frequência para todas as nossas amostras, como vocês podem ver. Não foi observada uma sazonalidade clara. Aqui abaixo, sempre abaixo do bulk, né, da primeira medida em bulk, está normalizado pela massa, para a gente ter uma comparação. A única relação que nós conseguimos ver, assim, direta, foi a relação do aumento da suscetibilidade em relação ao índice de qualidade do ar, né? Que ele varia de bom, que é a cor verde, até insalubre, que é a cor mais vermelha, aqui no topo, né? Nossos filtros, somente 3 ou 2, foi 2, desculpa, chegaram no grupo de insalubre para grupos sensíveis, tá bom? E nós notamos que o pico, por exemplo, do filtro aqui, 43, bate com o pico da suscetibilidade, né? A gente tem essa correlação. A mesma coisa foi feita para a Faculdade de Medicina da USP. Além disso, então, foi feita a saturação da IRM para cada filtro, onde nós observamos na Faculdade de Saúde Pública uma pequena sazonalidade, onde a gente tem um decréscimo em relação em direção, né, à estação chuvosa, depois ocorre um acréscimo para a estação seca e depois o decréscimo novamente. Quando nós normalizamos pela massa, essa sazonalidade ela some, né, ela deixa de estar presente, e a gente consegue observar alguns picos locais que podem estar ligados a fluxo de veículos, por exemplo. Mesma coisa na Faculdade de Medicina, onde a gente tem um aumento nos valores no período seco e um baixo nos valores no período chuvoso, e normalizado pela massa nós observamos, né, não observamos a sazonalidade, mas observamos alguns picos também distribuídos. Bom, um parâmetro investigado nesse estudo consistiu na correlação entre a suscetibilidade magnética e a concentração de material particulado PM2.5, onde nós obtivemos uma equação da reta, né,
do qual, seguindo o trabalho do Sagnotti e colaboradores de 2006, foi feita uma decomposição nessa equação para a gente estimar a contribuição residual desse PM2.5, que seria aquela porção que não está diretamente correlacionada com a suscetibilidade magnética, o que pode indicar a entrada de matéria orgânica, de carbono orgânico, né, e outros materiais que não são com altos valores de suscetibilidade. Nesse caso, notou-se que a contribuição dele é de apenas 12,8%, né, o que fortalece nossa interpretação de que a principal fonte é veicular e tem altas concentrações de ferro. Mesma coisa foi feita para a Faculdade de Medicina da USP, onde observou que a contribuição também foi muito semelhante. É interessante porque estão na mesma avenida, né, então era esperado isso. Além disso, foi feita uma análise da relação do HRM-POL ratio, né, o fator apresentado por Nico Obrador 2007, onde foi feita a comparação entre os valores de HRM calculado com backfield de 300 militesma e o de 100 militesma, onde foi observado que o de 300 militesma apresentou uma correlação linear, apesar de fraca, ainda é positiva, o qual poderia indicar que isso é uma variação na coercividade e não na concentração. Então, para esse trabalho, nós preferimos utilizar o HRM calculado com o backfield de 100 militesma. Aqui estão os valores, então, na Faculdade de Saúde Pública e na Faculdade de Medicina, embaixo é normalizado pela massa, não foi observada uma sazonalidade clara, contudo foi observado alguns picos que podem indicar entrada de material ressuspenso, ou material do solo. Além disso, foi calculado o West ratio, né, com o backfield de 100 militesma, do qual foi observado na estação da Faculdade de Saúde Pública uma sazonalidade clara, onde nós temos um aumento na estação seca, novamente, aquele mesmo padrão. Já na Faculdade de Medicina não foi observado, possivelmente por conta de ela estar localizada no estacionamento, né? Então a gente não tem uma sazonalidade bem definida por conta da emissão direta de poluentes. Foram feitas também correlações de Spearman para os dados de magnetismo por magnetismo, né? No caso, o principal resultado aqui foi que nós tivemos um cluster muito bem definido entre a suscetibilidade, a saturação do IRM e o HRM, indicando que provavelmente a mineralogia não varia tanto. Também fizemos a correlação com os poluentes atmosféricos, onde a gente tem na Faculdade de Saúde Pública nota-se uma baixa correlação com os poluentes atmosféricos, mas o interessante desse resultado é que o HRM apresentou uma correlação moderada com a concentração de PM2.5, indicando que possivelmente uma fração desse PM2.5 é representado por uma alta cursividade. Além disso, foi correlacionado com os parâmetros atmosféricos, onde nós tivemos, então, valores consideráveis foram representativos, né, para a precipitação, indicando possivelmente um efeito de limpagem atmosférica por precipitação nessa estação, esses dados. Também foi feita a mesma análise na Faculdade de Medicina da USP, onde a correlação com as propriedades magnéticas deu um resultado muito semelhante, apesar dos valores de correlação serem mais altos. Não? E também foi feito com os poluentes, onde observou valores bem mais altos e bem mais consideráveis, né? Provavelmente por causa da área que é próxima ao ambiente de estacionamento, né? Além disso, a gente tem correlações moderadas com os poluentes que são ligados a emissões veiculares, como vocês podem ver. E também foi feita a análise da correlação com as propriedades atmosféricas, onde agora, em vez da precipitação ser a maior influência nessa região, nesse ponto, nessa estação agora na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem um efeito da velocidade do vento. Então, o vento ele possui maior eficiência para remover essas partículas do que a chuva nesse ambiente de estacionamento, o que faz sentido, né? Visto o ambiente urbano que está localizado. E, além disso, observa-se uma correlação moderada negativa com a coercividade remanente com a velocidade do vento. Possivelmente indica que a velocidade do vento ela reduz uma porção desses materiais de alta coercividade. Para caracterizar melhor os materiais, né, a mineralogia magnética, foram geradas, então, curvas de detalhe de RM, utilizando 34 passos. E esses dados eles foram juntados, né, para a gente ter uma análise integrada dessas estações. Onde foi observado, então, 4 grupos. Foi observado qualitativamente, tá, gente?
4 grupos separados, onde observa-se um padrão de saturação em aproximadamente 300 militésima dessas curvas, e foi feito, então, um mix dessas curvas, né, para a gente estimar as contribuições e o possível material magnético. Nesse caso, observamos um padrão que a principal componente deu em torno de 100 a 110 militésima, okay? Do qual o segundo trabalho publicado pelo ATIF, que fez análise também de poluentes veiculares, estaria associado à magnemita, que foi gerada pela oxidação de magnetita secundária nesses ambientes, o que faz sentido, visto que os materiais particulados portadores de ferro ligados à combustão, eles geralmente apresentam sim uma alta corrosividade, que é causada pelo alto estresse, pelo resfriamento rápido, né, liberação rápida na atmosfera desse material, qual resfria, então acaba gerando esses materiais mais corrosivos. Além disso, foram analisados o biplot, né, da corrosividade remanente com a razão do SRM para o KLF, onde foi observado, né, que os pontos, os filtros, eles caem nos domínios da magnetita e titanomagnetita, preferencialmente. Alguns caem no domínio da magnemita, mas é difícil separar os dois. E, além disso, nota-se que no período seco de 2022 os pontos são muito mais dispersos do que nos outros períodos, né? Isso pode ser um indicativo da variação atmosférica, né, da dinâmica atmosférica dessa região. Também foi feito a razão utilizando os parâmetros, né, oferecidos por Halston e Musgrave para domínios magnéticos, utilizando essa relação, onde observou de novo, né, essa grande dispersão, mas as partículas caem próximos do domínio do pseudomonodomínio, né, como vocês podem ver. E, além disso, aqui estão algumas imagens leves, eu não coloquei todas por conta do tempo da apresentação, senão demoraria muito, coloquei algumas melhores imagens, onde observa-se, né, essas esferas de óxidos de ferro. Também foi feito os diagramas de Day-Plot, para a gente observar os domínios magnéticos. E, novamente, né, eles caem no domínio, um pseudomonodomínio, né, confirmando a interpretação anterior. E também alguns pontos caem perto do superparamagnético mais monodomínio, né, essa junção dos domínios aqui. Isso para todas as estações, né, tem um padrão. E, além disso, aqui nós temos investigando um pouquinho mais, né, sobre as propriedades dessas partículas superparamagnéticas, né? Então foi feito as inversões para alguns filtros, não foi feito para todos, porque nem todos têm sensibilidade necessária para isso. Então foram selecionados os melhores para serem apresentados, né? Apresentaram menores erros também na inversão. Onde, na estação da Faculdade de Saúde Pública, que é essa primeira tabela, né? O tamanho das partículas superparamagnéticas são inferiores a 10 nanômetros, varia de 9,68 a 9,40, é uma pequena variação. E a concentração dessas partículas desse tamanho, né, variam de 47% a 50%. Já na Faculdade de Medicina, a gente já tem valores parecidos de tamanho, né, com o da Faculdade de Saúde Pública, mas a concentração deles aumenta drasticamente, aproximadamente 80% essa concentração. E para efeito de comparação de escala, nós estamos falando de partículas do tamanho de proteínas, né? Então apresenta uma grande biodisponibilidade e pode ser prejudicial aos seres humanos, né? Ainda falta um estudo de toxicologia para definir se essas partículas são mesmo perigosas, contudo a gente já tem uma ideia de que podem ser, né? E alguns highlights até o momento dessa pesquisa, né? Eu separei, não coloquei conclusões porque ainda está em andamento o trabalho. Então as partículas portadoras de ferro presentes nas concentrações de PM2.5, elas são controladas por atividades humanas e climáticas, onde a gente notou, né, a redução dessas partículas por chuva e pela velocidade do vento. Além disso, as propriedades magnéticas elas estão moderadamente correlacionadas com poluentes convencionais, apontando o magnetismo ambiental como um proxy para essas análises de poluições veiculares. A principal fonte, até o momento que nós conseguimos, né, associando com os gases de emissões, seria a veicular, onde corresponde a uma presença de magnetita ou magnemita, de aproximadamente representando 70% dos materiais particulados portadores de ferro, né, nossos dados. E, além disso, a gente chama a atenção
de que 80% das partículas superparamagnéticas que foram observadas na Faculdade de Medicina da USP apresentam tamanho inferiores a 10 nanômetros, né? Que apresenta uma alta biodisponibilidade, o que pode ser prejudicial, né? Prejudicial a longos tempos de exposição desses materiais, né? Essas são algumas referências utilizadas nessa apresentação. E muito obrigado, pessoal, pela atenção e pelo convite. Muchas gracias, Nicolás. Aplausos de todos y todas por ahí. Bueno, vamos a ir a la ronda de preguntas. Bom, Aí, Augusto? Eu gostaria de saber como eu mando essas palmas que vocês mandam. Eu não consigo ver. Está en el medio, está en el medio. Tem uma carinha aí embaixo, enviar uma reação. Aí você manda o que quiser. Nicolás, parabéns, felicitaciones. Realmente muy linda charla, muy interesante el trabajo que han hecho. Me quedó una duda metodológica. Tú dices que cada muestra es de un día de recolección. Isso, dia. Cada filtro fica exposto a dia na atmosfera. Ahora, tú tienes más o menos un año, ¿no? Aproximadamente un año. Sim, só. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Isso. Um intervalo de mais ou menos uma semana para cada filtro. Ok. Sobre eso iba. O sea, es una muestra por semana, aproximadamente. Isso foi o que foi fornecido para a gente, né, com essa parceria. Porque a maioria dos filtros, eles são destinados a análises químicas destrutivas. Sim. Então, a gente fez até pediu, né, para essas amostras. Y digamos, ¿correspondía más o menos siempre al mismo día de la semana? Porque Sí. el fin de semana debe ser muy distinto que una terça feria. Sim, caía mais ou menos na quarta. Alguns dias foram terça, outros quarta. Variou um pouco. Ok. Está bien. Bueno. Y la segunda, obviamente, bueno, cualquier gran ciudad, y ni hablar Sao Paulo, deben haber variaciones enormes en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Eso Sí, está claro. ¿Tienen proyectado expandir esto hacia una especie de mapeo, aunque sea en ciertas áreas específicas, o es más que nada caracterizar, digamos, los principales pollutantes? Sim, com esses resultados, agora a gente toma um pouquinho mais de liberdade, né, para solicitar mais dados, mais filtros, e a gente pretende, sim, pegar dados mais próximos de termoelétricas, né, que seriam mais interessantes também para a gente comparar essas fontes, né? Se você me permite... Claro, com certeza. Nicolás, inclusive, desde o início do doutorado, ele já fez o mapeamento de todas as termoelétricas da Grande São Paulo. Ele tem absoluto controle sobre a posição de cada uma delas. Excelente. Muito obrigado, Nicolás. Obrigado, eu que agradeço. Tenemos otra pregunta de Renata. Gracias, Nicolás, por la charla. Muy interesante. Una consulta, ¿tienen valores comparativos de San Pablo con otras ciudades? ¿Ya pudieron tener esos datos? Sim, eu fiz essa análise. O problema é que o filtro muda, né? Então a gente tem um problema, que eles só apresentam valores normalizados pela massa. Então eu achei um pouco distoante, né? Às vezes eles têm mais material que a gente para análise, então ficou um pouquinho difícil de comparar, né, esses problemas. Porque, por exemplo, eu tenho 2 instrumentos, né? Eu tenho um instrumento high vol e um low vol, né? Que é um baixo volume e um alto volume. Não faria sentido eu comparar uma cidade que mediu com baixo volume com um de alto volume, digamos assim. Então a gente tem esse problema instrumental também associado, essa comparação, né? Entiendo que a medida que el trabajo evolucione van a intentar hacer ese tipo de comparaciones, o no está previsto. Sim, está sim. A gente vai comparar diferentes fontes. Foi essa pergunta? Desculpa. Foi comparar diversas fontes, né? Sobre todo con otras ciudades del mundo,
también para tener incidencia sobre las autoridades, si realmente merece o no la participação das autoridades para tomar medidas. Sim, com certeza. Existe um índice, né, de poluentes, só que a gente não tem um índice para poluentes, para esses materiais portadores de ferro, né? Seria extremamente importante a gente desenvolver isso, né? Com certeza é uma ideia futura. Mais alguma pergunta? Vitor? Víctor. Sí. Hola Nicolás, muchas gracias por la charla. Yo quisiera hacerte un par de preguntas que me causan curiosidad. Una es que hay una gráfica como con las susceptibilidades magnéticas. Tiene como unos envelopes rojos. Desculpa, eu não entendi a última parte. Esa. Me causa curiosidad saber cómo calcularon esos envelopes, si son error, si son... Isso aqui embaixo? No, los... O erro, sim. Sim. O erro ele foi calculado na verdade foi medido o filtro em branco. A gente tem um filtro em branco. A gente mediu a cápsula que está esse filtro, né? E mediu o filtro. Então a gente mediu, foram 10 medidas utilizando o septilímetro, né? MFK2. Então a gente estimou o erro. Foi no somatório de erros, né? A gente mediu em branco da cápsula e da nossa amostra, né? Então é um somatório desses 3 erros que geram esse erro aqui, né? Que é essa cor vermelha. Y la otra pregunta que tengo es en el dayplot. Claro. Desculpa. En esos casos que realmente tal vez me pierdo yo porque no hablo portugués, pero en esos el dayplot es muy discutido. Entonces yo les quisiera preguntar, cuando hay si las partículas de ustedes en general son muy homogéneas en tamaño de grano para utilizar el dayplot, o qué limitaciones pueden tener la clase de muestras que ustedes estudian para analizar las muestras con este diagrama. Deixa eu ver se eu entendi. Seria o dayplot, ele tem o problema metodológico, né, com certeza. No caso, eu vou ser bem honesto que nós utilizamos mais para clusterizar os dados, né, para ver como estava se comportando, do que o mais domínio magnético, né? Para o domínio magnético a gente está pensando em fazer análise em baixa temperatura, está no programa, né, programado para o projeto. Mas os filtros, a gente não tem ainda certeza se eles são homogêneos também, né? Tem essa questão, com certeza. Eu vou ficar devendo essa validação do dayplot. Listo, gracias. Que agradeço. Bueno, y yo hago una más. Una más, Nicolás. Primero, felicitaciones por un lindo trabajo. La pregunta es si los mismos filtros son analizados por alguna otra disciplina. ¿Hay alguien haciendo, por ejemplo, midiendo metales pesados o alguna otra tipo de medición que no la estés haciendo vos, pero que esté relacionado con contaminación? Sim, até no presente projeto não, né? Os institutos que fazem a coleta, sim, eles fazem análise química, análise por fluorescência de raio-x, por difração de raio-x, né? Eu tentei fazer difração de raio-x nessas amostras, só que o instrumento não teve sensibilidade para pegar os óxidos de ferro, né? Então foi um pouco triste. Por sinal, até a mineralogia dominante dos filtros, né, só para efeito de curiosidade, é portlandita. Raio-x não daria resultado. Não daria, Mas geralmente é feita análise com equipamentos específicos para isso, né? Possui sensibilidade.
No caso do nosso projeto, a gente está mais focando nos parâmetros magnéticos, né? Mas com certeza seria importante ter essa adição, né? Para a gente fazer as correlações, com certeza. Claro, hacia el futuro. No futuro. Seria interessante investigar a proveniência dos filtros, o Departamento de Meteorologia do IAG USP e a Faculdade de Medicina. Seria interessante, Nicolas, eu concordo com o né, a gente fazer um levantamento específico do que já foi feito com esse material, né? E o que isso é importante, inclusive para pensar se existe algum tipo de correlação com os nossos objetivos. Essa é uma coisa que precisa ser feita assim. Muy bien. Obrigado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no. Así que te agradecemos, Nicolás, por tomarte el tiempo, por armar la charla. La verdad, muy lindo trabajo. Show, para de compartilhar. Olá. Oi. Que tal? Agora vejo Re lindo vocês. trabajo.